O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Quais os cuidados que a mãe deve tomar a partir do momento que descobre que está grávida? Por que o leite materno tem que ser dado no mínimo até os 6 meses para o bebê? Para responder a estas e outras questões, nós temos no dia de hoje José Martinho, que é médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em pediatria e que é radicado desde 1978 aqui em Ouro Preto, sendo médico do Corpo Clínico da Santa Casa. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. E agora, uma dica para a sua saúde. Atenção! Para as crianças menores de 6 meses de idade, a diarreia, as doenças respiratórias e as infecções podem ser agravadas com a falta de vitamina A no organismo. O melhor remédio neste caso é de graça e faz uma grande diferença na alimentação da criança: o leite materno. Mãe, cuide da saúde do seu filho. Ofereça o leite do seu peito. Saúde. É melhor prevenir do que remediar. Uma campanha Unicef e Ministério da Saúde. Apoio: Programa de Educação Tutorial PET Nutrição, UFOP. Bom, Martim, muito obrigado pela tua presença, né? Ainda mais sendo médico, o corre-corre é praticamente inevitável, quer dizer, acho que é da natureza da profissão da medicina. Acho que a pessoa não se quer dormir, né? Mas enfim, isso aí, como eu sou historiador e cientista político, eu posso até tentar entender, mas não conheço de fato como funciona. Mas eu queria começar pelo começo mesmo, quer dizer, uma mulher descobre que ela está grávida. Quais as preocupações que ela deve ter? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Em primeiro lugar, obrigado, agradeço eu de poder estar participando de um programa de tanta utilidade para a comunidade. Quanto à gestação, a mulher teriam 2 cuidados imediatos. O primeiro, procurar um ginecologista para realizar um bom pré-natal porque ela enfrentará os primeiros 4 meses de gestação, que é a fase embrionária, que é a fase mais importante de formação da criança, tanto física quanto neurológica. A segunda parte diz respeito à criança. Em relação à pediatria, o primeiro grande ponto é o lado emocional. Nenhuma gravidez ela deve ser bem programada, para evitar que uma gravidez não desejada venha levar a uma rejeição consciente ou inconsciente por parte dessa mãe, que vai trazer repercussões muito sérias nos primeiros meses de vida dessa criança, principalmente naquilo que mais deixa as mães inseguras, que é o choro da criança. Uhum. Então essa fase é importante uma estabilidade emocional muito grande do casal e principalmente uma programação daquilo que realmente eles querem, porque uma criança muda a vida de todo mundo. Isso, por favor, aí eu vou citar e você, entrevistando uma pessoa como você, eu sempre peço, todas as vezes que eu falar alguma bobagem, me corrija imediatamente. Isso para não citar o problema da depressão pós-parto, que independe disso. Independe, né? Aí é um caso totalmente à parte, exato, independe dessa... Mas seriam quase 2 problemas, quer dizer, de um lado... problemas muito sérios. Entre pelo que você falou, quer dizer, olha, vamos pensar na gravidez, vamos fazer a coisa, não que seja um planejamento frio, calculista, mas vamos tentar pensar mesmo, é o momento certo, para evitar o que você falou. E o segundo, até porque, independentemente disso que você chamou a atenção, ainda tem esse outro problema que lamentavelmente pode acontecer. Exatamente. Não que aconteça sempre, mas que pode acontecer. A depressão pós-parto seria uma alteração orgânica em relação à gravidez, né? Já a alteração emocional da mãe traria uma alteração na criança, principalmente no que a população chama de cólica, né? A criança tem uma caracterização de cólica dos 3 meses, que é um período de choro que acontece entre o primeiro mês e o terceiro mês. Esse choro é bem característico, ele acontece todo dia no mesmo horário e dura o mesmo tempo. É mais intenso nas crianças que tiveram gravidez rejeitada, que amamentam e que
tem o casal muito ansioso. Interessante isso, eu desconhecia solenemente. Esse é o quadro mais importante. Quer dizer que não é só uma questão alimentar ou de uma rejeição ao leite da mãe? Quer dizer, não, rejeição à mãe, ao leite nunca vai acontecer. Não existe, isso aí é uma lenda. É uma lenda. Tá. Essa é uma lenda. O que nós temos é, primeiro, a rejeição da gravidez. Segundo, a insegurança da mãe. Porque eu falei de primeiro filho e que amamenta. Primeiro filho pela insegurança, que tudo é uma novidade, claro. A mãe não conhece as reações da criança. E segundo, será que meu leite está bom? Será que meu leite está suficiente? Será que eu estou alimentando bem meu filho? Então essa ansiedade passa para a criança. Do mesmo modo que o desconhecimento das reações da criança, qualquer movimento, qualquer som que a criança emite, os pais estão em cima dessa criança, que deixa a criança mais ansiosa. Em consequência, ela chora mais. Entendo. E, por favor, ainda sobre a cólica da criança, de novo, um sujeito completamente leigo. Eu já ouvi falar, já li sobre coisas a respeito da alimentação da mãe acabar passando, por exemplo, até a questão do glúten ou a questão de algum alimento que provoque um mal-estar na criança. Isso é real? É real. Hoje, nós sabemos que a criança pode ter cólica. Pode ter cólica e tem cólica, principalmente relacionado à alimentação da mãe. Dos alimentos que a mãe tem o hábito de ingerir, popularmente como lendas para aumentar o leite materno, seria o leite vaca. O leite vaca é um alimento que hoje a gente proíbe na mãe que amamenta até o 3º mês. De preferência, a mãe ingerir. A mãe não deve ingerir leite de vaca, manteiga, requeijão, queijo, né, qualquer derivado do leite vaca. Então, as mães sempre comentam, a criança está com cólica porque ela está com cocô verde. Não, o cocô verde é a proteína do leite de vaca que a mãe ingeriu e que passou pelo leite materno. E pode levar a essa criança a ter uma intolerância à lactose ou até uma alergia ao leite de vaca futura. Entendi. Ou seja, se a criança, então nós vamos falar rapidamente da cólica. A criança espreme muito. E o adulto acha que a criança está com cólica. Ela não está com cólica, ela está tentando eliminar gases ou evacuar. Porque ela não tem músculos abdominais, então ela evacua e elimina gases com a musculatura respiratória. Quanto mais gases ela tiver, que é o leite de vaca na alimentação da mãe é o grande causador, mais ela espreme, mais ela vai chorar. Sim. Não se usa de maneira alguma remédio de cólica. Entendi. Remédio de cólica é um remédio que hoje não se usa na criança mais. Gente, que loucura. Então, eu fico pensando, porque há pensando na tradição popular, né, mais arcaica, mais tradição tradicional, vale aí a redundância, é a ideia de que você ingerir leite, né, derivados do leite seria bom. Então, no caso, é exatamente o contrário, menos nesses primeiros meses da amamentação, né? Quanto mais leite, canjica com amendoim, as crianças mais gritavam. Nossa. E a causa toda estava na alimentação da mãe. E a mãe tem as lendas. Eu não posso comer cebola, porque vai dar gosto no leite. Isso não existe. Então a mãe deve evitar leite, derivados, gorduras de qualquer natureza. Exemplo, ela pode comer peito de frango, não deve comer a pele. Entendi. Ela pode comer alcatra, não deve comer a picanha. Ou seja, as carnes gordas, ela pode comer o corpo do lombo, mas não deve comer a cabeça do lombo, que são gordurosas. E falando sobre choro, convém afirmar só uma coisa. Não, o choro é uma forma da criança se comunicar com o adulto. Claro. Para o pediatra, uma criança está chorando em excesso quando ela chora mais de 6 horas por dia. Ou seja, ela chora por fome, ela chora por frio, ela chora porque está com calor, ela chora porque está molhada, ela chora porque está suja, ela chora porque quer colo. E isso não quer dizer que ela está sofrendo com dor. Eu tive a chance de acompanhar, em 2 casos, né, o crescimento de uma criança, do nascimento e tal, até os primeiros anos. E é engraçado, a gente acaba aprendendo até o tipo de choro mesmo, né? Quando até quando é de birra, né? Quando você sabe que o bebê ali está a fim de arrumar uma confusão. Quer dizer, não há problema algum, então você até até a entonação muda do choro. Exato, é o seu relacionamento que vai criando com o filho. Então, bom, já acabou que a gente já entrou num outro assunto aqui que a gente estava pensando a respeito do leite materno, né? Então, deixa eu ver se eu estou seguindo o raciocínio corretamente.
Me parece que o tema seria a importância do leite materno. Acho que aí você pode desenvolver à vontade. Eu já quero acreditar que eu sei mais ou menos a resposta. Mas, por outro lado, que eu acho que aí é que você acabou de falar chama muito a atenção e é absolutamente importante, é que não é uma questão de você amamentar o filho, é de saber que tipo de alimento você está ingerindo. Essa é uma preocupação que deve acompanhar a amamentação. É isso? Eu estaria falando corretamente? Na amamentação, nós temos 2 fatores importantes. Vamos dizer 3. O primeiro, o mais importante, é a mãe querer amamentar. Segundo, a criança sugar. Ela sugando, ela estimula no mamilo a glândula hipófise, e a glândula hipófise produz um hormônio chamado prolactina, que leva a glândula mamária a produzir leite. E, em terceiro lugar, a mãe deve estar bem hidratada, tomar bastante líquido e ter uma alimentação saudável. Né? Ela deve, como eu coloquei, evitar o leite e derivados, evitar coisas muito gordurosas como semente, chocolate, castanhas e evitar a bebida alcoólica de qualquer maneira, porque o álcool passa diretamente para o leite. Ela estaria dando álcool para o seu filho. Esse é o mais importante. Quanto à composição do leite materno, há uma crença do leite fraco. O leite materno, ele tem 2 fases. A primeira fase chama-se colostro, que é um leite, vamos chamar, o povo chama de leite gordo. É um leite amarelado, forte, que é mais gorduroso e que ele traz grande quantidade de anticorpos da mãe para o filho. O leite materno começa a ser produzido praticamente a partir das 72 horas. Então aí vai ter um leite cada vez mais claro, cor de pérola, um cinza bem transparente, que não significa que ele é ralo ou que ele é fraco. É a característica física do leite materno, correto? Para a gente ter leite fraco, a gente teria uma mãe extremamente desnutrida, porque a natureza vai tirar tudo dela para dar para o filho. Já o que pode acontecer, às vezes, é pouco leite. Aí seria volume, seria produção, mas nunca fraco. Entendi. Agora, o mais importante, eu quero amamentar o meu filho. Isso aí eu queria insistir nesse ponto. É que você já citou lá no início da nossa conversa, dessa questão psicológica, de ordem psicológica, se é que quero acreditar que eu posso chamar assim. Que do desejo de ter a gravidez, isso já interfere. E nesse ponto desse desejo de querer amamentar, que tipo de coisas que a pediatria, que os estudos detectaram, quando uma mãe, por exemplo, por algum motivo de ordem psicológica, aí a lista fica a seu interesse e critério, ela não deseja amamentar, que tipo de consequências tem? O leite realmente vai secar? É isso? Sim. Quando a mãe não quer amamentar, nós perdemos inicialmente o reflexo da criança sugando. Então eu não tenho a prolactina, que vai mandar a hipófise, que a hipófise manda para produzir o leite. Ou seja, então, aí já é o que acontece quando a mãe volta a trabalhar. Ela tem muito leite e a criança passa um longo período longe da mãe. E o leite some em 1 ou 2 meses, a mãe está praticamente sem leite. Ou então tem pouco leite e há necessidade de complementação artificial. Porque o mais importante é a criança sugar. Mas aí nesse caso da mãe trabalhando, poderia, acho que aquelas bombinhas serviriam? Sim, a gente usa a mãe no trabalho, retirar o leite e guardar em vídeo boca larga, para no período que ela não está em casa, a criança utilizar. Certo, mas a produção cai vertiginosamente. Entendi. É muito rápido. Agora é interessante isso, quer dizer, voltando à primeira parte da fala, na medida em que ela não tem interesse em amamentar, ela já perde quase a sensibilidade no mamilo que gera a não produção do hormônio. Exatamente. O ato da sucção que causa a liberação. Sim, mas mesmo a criança sugando de alguma forma, ela perderia uma parte da sensibilidade, é isso? Não. Pois criança, então não o problema entendi. seria mais emocional. Não, exato. Não, sim. Seria uma rejeição por parte dela. Não, exato. Meu leite está pouco, meu leite está fraco, a criança não pega direito. E a criança não pega por quê? Porque a mãe está rejeitando. Então, não tem um relacionamento que vai te dar tranquilidade para essa criança pegar a mama e sugar. A mãe não está passando um sentimento de paz para ela. Entendi. E o termo de tempo de amamentação? O que a pediatria recomenda? Olha, tempo nós vamos falar em 2 tempos. O primeiro que as mães preocupam muito é o tempo de mamada, né? Depende muito da mama, da fluidez desse leite, da contração dos seios lactíferos e da força de sucção da criança.
Às vezes a mãe, eu sempre oriento minhas clientes a palpar o seio antes de amamentar. Então ela nota bastante caroços retendo leite e às vezes em 5 minutos a criança já esvaziou essa mama, passa para outra, porque senão ela cansa e dorme. O tempo de mamada nós temos, a criança hoje deve amamentar até os 2 anos de idade, com alimentação exclusiva ao seio até os 6 meses. Ou seja, até os 6 meses a criança não deve colocar nenhum outro alimento na boca, a não ser o leite materno. Então, não há necessidade de chá, de água, de suco, de nada. Agora, após os 6 meses, então essa criança começa o desmame, ou seja, a gente começa a substituir algumas mamadas por alimentos artificiais, alimentação geral, a sopinha, depois vem as frutas, os sucos, o almoço, o jantar, né? E com isso a criança vai desmamando, ou seja, desmamar não significa tirar totalmente o seio, significa desde o momento que se tira uma mamada. Entendi. E, bom, já estamos tratando bastante dessa parte do leite materno. Que outras preocupações, aí pensando já agora na pediatria mesmo, eu sei que deve existir milhares, mas queria dando uma certa ordem de grau de importância, do mais importante ao menos importante. O leite materno, quero acreditar que seja um dos mais importantes, se não o mais importante. Quais os outros cuidados que uma mãe deve ter com o recém-nascido? Em higiene. Então já falamos na higiene emocional, né? Vamos falar, nós devemos ter a higiene física, que é o meio ambiente da criança, bastante ventilado, bastante agradável, a higiene emocional com o ambiente o mais aprazível, mais carinho e amor possível, a higiene alimentar, que nós já falamos do leite materno, e temos uma importantíssima que é a higiene anti-infecciosa, que são as vacinas. Então hoje nós temos a criança desde o nascimento, na própria maternidade, ela já recebe 2 vacinas, que é a vacina de tuberculose e a vacina da hepatite B. E a seguir, a partir dos 2 meses de idade, ela tem uma série de vacinas, que são as vacinações básicas, que vão ao 2º, 3º, 4º, 5º, 6º mês, ao 9º ou 10º, que é a febre amarela. Com 1 ano ela tem a vacina triviral, que é a sarampo, cachumba e rubéola, tem a hepatite A. Com 1 ano e 4 meses ela tem a tetraviral, que é a sarampo, cachumba, rubéola e catapora, mais a vacina penta, que é o terror das mães, que é a vacina de hemófilis e a tríplice, é uma vacina que dói muito e é a única que dá reação febril, e as vacinas de paralisia. Após 1 ano e 3 meses, a criança entra no esquema das vacinas de campanha. Ou seja, nós temos anualmente a campanha da influenza, que é a vacina da gripe, influenza e o H1N1, e a vacina de paralisia infantil. Aos 4 anos de idade, ela toma o último reforço da vacina tríplice e a partir daí a vacinação passa a ser de 10 em 10 anos, que é a dupla infantil, que é o tétano e difteria. Entendo. E uma coisa que acabei que eu que errei aqui na ordem, a respeito daqueles testes feitos no recém-nascido. Quer dizer, que eu deveria ter perguntado isso antes, o erro foi meu. Mas como é que... Quer dizer, a criança nasce, tem uma série de testes que devem ser feitos e mais do que comprovadamente eles funcionam mesmo, já indicam, ajudam bastante. Vamos falar. A gente tem alguns testes que são feitos. Uns testes laboratoriais, que é o famoso teste do pezinho, onde se pesquisa a fenilcetonúria, onde se pesquisa a toxoplasmose congênita, onde o hipotireoidismo. Só esclarecendo essas 3 doenças, por favor, de uma forma mais popular, vamos colocar. Sim, a fenilcetonúria é uma doença onde a criança não tem uma enzima que vai digerir a fenilalanina, que é um aminoácido presente na alimentação humana. A criança que detecta a fenilcetonúria, ela não tem tratamento, ela tem dieta. Se ela receber a fenilalanina, pode desenvolver um retardamento mental grave. Graças a Deus, a incidência é pequena, em média 1 a cada 20 mil crianças. O hipotireoidismo, que faz parte do EPEZIM, é verificar o funcionamento da glândula tireoide. O hipotireoidismo congênito, se não diagnosticado, leva também a retardamento mental grave. 1 em cada 10 mil crianças pode nascer acometida dessa doença. Outras pesquisas, a gente tem a toxoplasmose, que é uma doença infecciosa. Nós temos a análise das hemoglobinas para ver alguns tipos de anemias congênitas. Certo. Isso tudo no teste do pezinho. Esse é o teste do pezinho. O teste do pezinho, em Minas Gerais, ele é colhido nos postos de saúde, a criança colhe o sangue 48 horas após a primeira mamada de leite, é importante ativar o metabolismo dessa criança, e é
realizado na NUPAD, que é um núcleo da Universidade Federal de Minas Gerais. O exame é perfeito. Quando há alguma dúvida, a família já recebe diretamente uma carta do NUPAD para comparecer ao posto para ter uma nova colheita, e se a criança detecta uma alteração metabólica, ela já é chamada e encaminhada ao setor competente para acompanhamento desde o nascimento. Então é um teste importantíssimo e a sua sequência, o seu acompanhamento é digno de confiança de toda a população brasileira. E além do pezinho, existem outros testes? Aí nós temos outros testes. Hoje em dia são inúmeros os testes, né? O pediatra tem uma obrigação de examinar a criança no berçário. Então o pediatra tem que avaliar a parte cardiológica e os reflexos e a parte cardiológica e respiratória. Então nós temos um teste que a gente encaminha ao oftalmologista, que é o teste do olhinho, onde através da luz da lâmpada de fenda verifica a presença de um tumor maligno de retina. Então é um exame importantíssimo. O segundo, o teste da linguinha, que nada mais é que examinar a língua da criança, ver se não tem o freio lingual muito grande, que seria a língua presa. E o teste do coraçãozinho, que é o exame completo do coração. Entendi. Então, quer dizer, todos esses testes são feitos regularmente aqui? Regularmente. Toda criança, ao nascimento, já sai com orientação geral. Certo. E esquecemos mais o teste da orelhinha para avaliação do reflexo da audição. Ah, sim, também tem certo. isso. O teste da orelhinha. Tá, certo. Não, então, deixa eu tentar organizar minha cabeça aqui. Notas que para ter um filho não é uma coisa tão simples assim. Não é muito simples, não. Olha que tem Por gente isso que ele jura tem que ser muito bem programado. Não, com toda certeza. Acho que é um estímulo até para que os nascimentos diminuam um pouco. Não, tirando, claro que estou brincando aqui, evidentemente. Mas eu acho interessantíssimo é que o que você, Martinho, está chamando a atenção, todos nós aqui, dos ouvintes da rádio, é essa sucessão de coisas que, se a gente parar para pensar, são pequenas coisas. São pequenas coisas. Tem um lado aí que é a parte, digamos assim, tecnológica que envolve os testes no hospital, que é lógico, para se chegar a esse tipo de conclusão, para saber que o teste é válido ou não, uma sucessão de pesquisas, anos de pesquisas foram feitos para se chegar a isso. Ótimo, mas já tem a tecnologia já existe. Sim. Então é facílimo de se resolver, né? E depois, na sequência, quer dizer, essas pequenas orientações a respeito, por exemplo, da ingestão por parte da mãe do leite de vaca, né? O ideal é que não faça isso, nem dos derivados, na medida que isso pode prejudicar, além de outros pequenos detalhes. Se a gente parar para pensar, é que falando assim, enumerando, dá uma sensação de ser quase uma vida prisional, né? Quer dizer, olha, minha querida amiga, você foi condenada por ter tido um filho, a uma vida monástica. Então, e não é isso, quer dizer, não é. É uma coisa relativamente simples até. Lógico, pode acontecer só se por muito azar aí tiver algum problema realmente de rejeição à lactose ou ao glúten, a pessoa ser celíaca, né? Ou seja, a mãe ou o filho. Aí é uma outra história, mas aí é a exceção da regra, né? Se a gente parar... Não é a maioria. Não é a maioria. A maioria dos casos, se você olhar e sejamos sinceros, ainda é um tempo relativamente curto, né? Se você pensar que são 6 meses, ou alguns casos, né, durante o aleitamento, ou depois, quer dizer, você vai retirando e vai vendo os alimentos, né, que a criança vai ingerindo. E aí tem uma pergunta para a gente fechar, a gente está terminando o bloco, e é uma pergunta simples, né? Eu me lembro do meu sobrinho, filho de minha irmã, ele tinha pouco mais de 1 ano, 1 ano e meio, talvez, alguma coisa assim, já andava e tal, porque eu me lembro dessa cena, e ele demonstrou uma coisa curiosa em termos alimentares, ele adorava coisa ácida. Isso é uma coisa, é lógico que não é, eu sei porque, o que aconteceu, ele meteu a mãozinha dele em cima da mesa e pegou um pedaço de picles. Na hora, eu falei, eu vou deixar ele pegar, porque ele vai chegar na boca, vai achar aquilo horrível, e não vai mexer mais, né? Porque é a psicologia com a criança. E acabou que não, ele queria comer um prato de picles inteiro. Esse tipo de coisa acontece mesmo? A criança, ela gosta dos alimentos fortes. Ou seja, se a gente for analisar as clássicas receitas das sopinhas pediátricas do Dr. Pedro de Alcântara, finado catedrático da USP, ele, no seu compêndio, um dos temperos mais utilizados seria o picles, que você citou. É mesmo? Então, se você colocar uma azeitona preta curtida em vinho, que o adulto faz careta na boquinha da criança,
ela estala a língua de tão gostoso que é. Essa ela eu não chupa sabia. um limão com maior tranquilidade. Olha, então é isso a criança gosta dos alimentos picantes. Esse eu não sabia. Isso é muito comum. Agora, já que você falou em fechar essa parte da alimentação, eu queria reforçar uma coisinha. Não, fechar o bloco, tá? A gente, o bloco. O assunto a gente continua nele no próximo bloco. A questão do refluxo. Isso eu queria colocar. O refluxo é a volta do conteúdo do estômago para a boca. Uhum. A criança faz muito refluxo, porque ela mama sempre mais do que aguenta. Se o estômago dela, como se fosse uma garrafa, não estivesse cheio até a tampinha, ela quer mais. Só que ela come mais do que ela aguenta e ela joga para fora. Uhum. O refluxo tem duas causas. Que é o refluxo normal. Toda criança golfa. A criança hoje em dia parece que está igual ao computador. Ela não pode mais regurgitar. Porque se regurgitar, ela vira doente. E não é a doença do refluxo, onde a criança tem uma inflamação de esôfago, como uma úlcera grave, que perde peso, que precisa de tratamento sério. E o que a gente vê hoje, a ansiedade das famílias e as crianças usando muito medicamento para um refluxo que na realidade é normal. E, José, a gente vai voltar nesse assunto, mas que a gente tem que fechar esse primeiro bloco aqui. Eu fechei agora por causa da alimentação. Não, sem problema nenhum. Exatamente. Mas a gente volta nesse assunto. Bom, estou conversando com o José Martinho, que é médico formado pela Federal de Juiz de Fora, especialista em pediatria e médico aqui do Corpo Clínico da Santa Casa, radicado aqui em Ouro Preto desde 78. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e voltamos em 1 minuto para o nosso UFOP Entrevista. É só um instante, gente. Você ouve agora Mãos à Obra. Recentemente, as lâmpadas LED ganharam espaço nos supermercados em todo o Brasil. Tais lâmpadas são utilizadas desde 1963 na cor vermelha, em aparelhos de rádio e televisores para indicar que o aparelho está desligado. Esse tipo de lâmpada chega a durar aproximadamente 50 mil horas, possui baixo custo de manutenção, é mais eficiente que uma lâmpada tradicional e pode reduzir a conta de luz em até 90%. Além disso, ela pode ser descartada no lixo comum sem riscos de contaminação. Apesar do custo um pouco elevado, hoje elas são consideradas a melhor opção para uma iluminação eficiente e de baixo custo. Acabamos de apresentar Mãos à Obra, programa de educação tutorial PET Engenharia Civil. Orientação, professor Geraldo Donizete de Paula. Apresentação, Nayara Maciel Rosa. Selo Unicef, município aprovado. Chupeta para o bebê? Nem pensar. Mamadeira? Nem pensar. Chupetas e mamadeiras podem causar inúmeros danos e serem transmissores de germes e vermes. Água e outros alimentos antes dos 6 meses de vida? Pra quê? O leite da mãe é mais barato, mais nutritivo e já vem na temperatura certinha. Mamãe esperta aceita as dicas de médicos e outros especialistas. Você é uma delas, não é mesmo? Unicef e Escola Brasil, juntos pela infância. Apoio, Programa de Educação Tutorial, PET Nutrição, UFOP. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com José Martinho, que é médico, formado pela Federal de Juiz de Fora, é especialista em pediatria e médico do Corpo Clínico aqui da Santa Casa de Ouro Preto. Bom, Martinho, a gente estava falando aqui no intervalo e você me chamou a atenção de alguma coisa que a gente não tratou, voltando no tema da gravidez, para a gente não seguir em frente sem estar resolvido toda essa parte. Qual era o tema que você queria tratar? São 2 itens que eu julgo de muita importância. Está relacionado à amamentação, ou seja, a gente sente uma
falta de orientação muito grande no pré-natal em relação ao seio da mãe. Então, é importante a mãe trabalhar esse mamilo no último trimestre de gestação. Trabalhar como? A mãe é a primeira gravidez, nunca amamentou, ou passou longo tempo sem engravidar, o mamilo está duro e ressecado. É um dos grandes problemas que a gente tem na amamentação, quando a criança suga com muita força, o mamilo racha, começa a sangrar e dói violentamente. E muitas vezes a mãe abandona a amamentação por causa disso. Ou seja, o mamilo tem que ser hidratado, tem que ser massageado constantemente. Isso nos últimos 3 meses? Nos últimos 3 meses. Pelo menos todo dia ela tem que brincar com esse mamilo. Eu brinco com as mães do meu consultório que elas têm que judiar do mamilo. Puxa, estica, aperta, manda o marido ajudar, passa óleo, mas ele tem que maciar. Sim. Ele chegando ao final da gravidez macio, ela não vai ter rachadura. Entendi. Correto? Isso é muito importante. E a segunda, nunca deixe no seu pré-natal, principalmente no final da gravidez ou no último mês, ir ao pediatra. O pediatra tem que fazer parte do pré-natal. Por quê? Ela vai receber uma série de orientações, ela vai tirar todas as suas dúvidas para o neném que vai chegar. É interessante você estar chamando a atenção, porque de fato o pediatra ele aparece no cenário depois. Depois, ao passo que ele tinha que aparecer antes. Esse tipo de atendimento, as pessoas não estão habituadas, e mesmo as pessoas que têm convênio de saúde, todos os convênios, a pessoa pode agendar uma consulta com o pediatra em nome dela. Não tem que ser em nome da criança, em nome da mãe. Vai ser uma consulta clínica como qualquer outra, só que será uma consulta que a gente chama de puericultura prévia, ou seja, vai tirar as dúvidas da mãe, vai orientar sobre todos os aspectos, até sobre a roupa do neném. Ela vai para o hospital não insegura. Hoje em dia o que a gente vê, as mães saem do hospital, a maioria das vezes estão saindo sem orientação e com um dia está no consultório. Está no consultório, ao passo que ela devia estar em casa repousando e cuidando do seu filho. E ir no pediatra somente no 15º dia de vida. Não, e é verdade, por experiência, por tudo que eu já vi, de fato, o pediatra aparece sempre depois. Sempre depois. É como se, agora que o salvador da pátria. Agora que o circo está pegando fogo, vamos chamar o bombeiro. Chama o bombeiro. Quer dizer, ao invés de fazer toda uma prevenção, né? Bom, Martim, olha só, nós tratamos aí de vários aspectos de uma gravidez em condições normais, ou pelo menos, normais não digo, eu acho que a palavra normal não é feliz aqui. Gravidez ideal, né? Um parto ideal. E agora, quando o bebê nasce prematuro, quer dizer, quais os cuidados quando a coisa não segue o ritmo esperado? Eu vou discordar de você que eu vou chamar a gravidez de normal. Normal mesmo? Gravidez não é doença. É uma evolução normal. Não, quando eu fiz falar normal não era no sentido de gerar preconceitos, quer dizer, conceituar coisas anteriores. Por isso eu prefiro chamar de ideal, quer dizer, correto. Apenas isso, né? Mas por favor, continue. A gente tem, em relação à criança, né, nós teríamos a parte embrionária, como eu falei, dos 4 primeiros meses, da prevenção para evitar uma criança com doenças congênitas mal formadas por uma infecção, mas a mais importante, a mais corriqueira, seria a prematuridade. Sim. Ou seja, seria aquela criança que nasce fora das 39 semanas. Aí nós temos vários problemas. O primeiro problema seria o respiratório. A criança nasce com o pulmão imaturo e ela não consegue respirar, muitas vezes tem que ir para o CTI e fazer tratamento especializado. Desde há muitos anos, desde os primórdios, as pessoas sempre falam, o bebê de 7 meses é um bebê que nasce, que evolui bem. O bebê de 8 meses é um bebê perigoso. Porque o bebê, quando nasce de prematuridade muito grande, ele já está sofrendo um intraútero. E a natureza amadurece o pulmão dele. Já uma criança que nasce de 8 meses é uma criança que não estava preparada para nascer e nasceu de repente. Então é muito importante o cuidado com a prematuridade. E depois que a criança nasce, é o cuidado com o risco da criança fazer uma hipoglicemia por falta de alimento. É uma criança que tem se alimentado, às vezes, quando muito pequena, de hora em hora, e normalmente 2 em 2 horas até ela completar 3 meses. Um isolamento total para evitar contatos e infecções e um cuidado muito grande para evitar a perda de temperatura, porque ela não tem tecido gorduroso. É uma criança só pele e osso. E isso daí leva a alterações sérias. Entendo. Uma pergunta de um sujeito totalmente leigo.
Normalmente, é claro, pensando nas condições dos nossos hospitais, né, que nem sempre acontece da forma ideal, mas pelo que eu sei, pelo menos mais de 50% consegue dar conta disso. Um bebê prematuro, ele tem lá uma área especial para ser tratado, etc. Passada essa fase, quer dizer, onde o hospital, os médicos que avaliam tudo, falam, não, agora ela tem condição da família cuidar, quer dizer, realmente aquela coisa mais intensiva não é mais necessário. Essa mãe, ela continua ainda as ações dela devem ser diferentes de um bebê das 39 semanas, ou tem alguma coisa a mais que ela deve fazer? Por favor, uma pergunta de um leigo. Muito mais. Primeiro, nós vamos tornar ela escrava dessa criança, porque a criança vai ter que amamentar a cada 2 horas. Ah, tá. Isso aí. Esse é o mais importante. E também no período de 6 meses, ou esse período vai ser estendido? Até ela atingir pelo menos 3 quilos. Ah, tá. E agora aí já não conta o tempo, conta é o peso. É o peso. A partir de 3 quilos, a gente pode deixar a criança com intervalo já perto de 3 horas ou até com livre demanda, dependendo da intensidade de sucção dessa criança. Uhum. Então, são os 2 fatores mais importantes. É este e o segundo. Como eu falo com minhas clientes, doutor Martinho é muito mal. Põe um recado na porta. Proibido visita por ordem médica. Prematuro não pode receber visita. Porque não tem anticorpos. De preferência, não só o prematuro, o recém-nascido também. Uhum. Primeiro, para não ter contato com doenças. E segundo, para dar tranquilidade à mãe. Uma mãe, ela precisa de paz, ela não precisa de visita. Explica isso para as famílias. Eu mesmo me incluo na lista de culpados aí. Então, me explica isso depois. A visita é muito gostosa. Eu acho que você não é muito bem quisto pelas famílias. Cansa muito a coitada da mãe. É certo. E o pediatra puxa a orelha dela. Mas agora, insistindo aí, essa parte do bebê prematuro em respeito da amamentação. Então, ele tem que atingir pelo menos 3... Enquanto ele não atingir 3 quilos, o intervalo tem que ser de 2 em 2 horas. 2 horas. Mas aí eu insisto, quer dizer, aí ele atinge os 3 quilos, que é esse peso mínimo ideal. O prazo de 6 meses está mantido? Ou esse prazo já não conta mais? Está mantido. Alimentação exclusiva ao leite materno. Tá. Até os 6 meses. Até os 6 meses. Até os 6 meses. Entendi. Né? Esse é imutável. Não, sim. É porque por isso a questão da minha pergunta. Bom, e aí vamos a um tema que eu sei que eu sofri. Porque eu sou, digamos, um bebê da década de 60 e eu me lembro de ter sofrido muito com isso. Que é, muito bem, a criança então passou desses 6 meses, já tem mais de 1 ano, já tomou suas vacinas, e aí aparece uma figura que é importantíssima no aspecto biomédico, da história da medicina no mundo. Por outro lado, o seu exagero eu sei que gera um verdadeiro desastre, que são os famosérrimos antibióticos. Qual é a relação do pediatra com o antibiótico? Olha, se ela é uma relação boa, não é? Esse assunto é muito delicado. Não, sim, então por isso que nós podemos começar a relação do tanto que o pediatra gosta do antibiótico, colocando uma estatística para você. A grande maioria dos homeopatas são ex-pediatras. Ou seja, já mostrou que o pediatra não gosta muito de remédio. Antibiótico, nós temos vários tipos de antibióticos, eu vou colocar. O brasileiro tem um mau hábito de que a criança tem que tomar remédio de verme. Mas ele não sabe que remédio de verme é antibiótico. Ele tem horror a um antibiótico para infecção de garganta e não liga do antibiótico de verme. Então, antibiótico é um remédio que combate um ser vivo. Esse ser vivo pode ser uma bactéria, no caso uma infecção de garganta, uma pneumonia. Ele pode ser uma micose, que tem que usar o antifúngico. Ele pode ser uma infecção virótica grave, como herpes, precisar usar um viricida. E ele pode ser para combater um parasita, que é o antihelmíntico, que é o remédio de verme. Uhum. Então, todo remédio antibiótico, ele combate um ser vivo, ele tem as suas utilidades, ele tem as suas indicações e tem os seus efeitos colaterais. Então, nós vamos entender por que se usa tanto antibiótico. O grande problema do antibiótico é a ansiedade da família. Uhum. Família tem pavor de febre. Febre, eu falo com as mães, é como senha de cartão de banco. O cartão de banco, a mãe geralmente fala, para que serve, doutor? A mãe responde para mim,
serve para tirar dinheiro do banco. Eu falei, não, serve para te dar um monte de informações que estão na CPU do banco. Entre elas, tirar dinheiro. A febre, ela libera os anticorpos na nossa corrente sanguínea, na nossa caixa preta, onde ficam guardados os anticorpos. Então a febre é benéfica. Quem causa febre? Na maioria das vezes é uma infecção. Só que 90% das febres são causadas por infecções viróticas, que vão sarar sozinhas no intervalo de 48 a 72 horas. Só que 90% das famílias correm para o hospital, para um serviço de emergência, em qualquer febre, ou quando a febre deu 39, daí a 3 horas está 39 de novo. Aí já apavorou, sai correndo. O que acontece? Onde nós temos que 90% sara sozinho, nos plantões médicos, é uma preocupação muito grande da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, que 90% das pessoas, principalmente as crianças, tomam antibiótico à toa. Ou seja, não procure serviço de urgência se de fato não está passando mal. Febre não está passando mal. Febre é um sinal que alguma coisa está vindo. Pode vir um resfriado, pode vir uma infecção de garganta, mas nós vamos esperar 48 a 72 horas para ver o que vai acontecer. Salvo se a criança está de fato passando mal, está vomitando, está batida. Claro. Aí a mãe sabe reconhecer. Agora, não ficar os serviços de emergência como estão hoje, entulhados de pacientes, principalmente crianças, e o uso de antibiótico abusivo. Só para mostrar, hoje em dia, o último antibiótico descoberto foi a azitromicina, tem cerca de 15 anos. A partir desses 15 anos, nenhum antibiótico foi descoberto. A Organização Mundial de Saúde já prevê que nos próximos anos o ser humano começará a morrer das infecções que há muito tempo estavam combatidas. Por quê? Nós não vamos ter antibióticos para tratá-las, porque estão sendo usados abusivamente, em tempo errado, em dose errada e sem necessidade. Como está sem necessidade, a família começa a tomar um antibiótico, a criança não tem infecção, agrediu quem? A sua flora intestinal, a sua flora bucal. Por quê? Essa flora está sendo morta pelo antibiótico. Ao passo que ele deveria estar se usando somente quando de fato está com antibiótico. Isso sem contar, vou aproveitar a sua âncora, muito cuidado com o veneno chamado anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios são os maiores inimigos de uma criança. Nós temos no Brasil, já há cerca de 4, 5 anos, comprovado que o maior causador de meningite e septicemia, que é a infecção generalizada, causada por uso de anti-inflamatório. O único anti-inflamatório não proibido por lei no Brasil é um chamado ibuprofeno, que está sendo usado abusivamente e é proibido em criança abaixo de 6 anos, porque causa graves lesões de fígado na criança. Então, eu considero ele ainda mais perigoso do que o antibiótico. Não, só para reforçar, voltando no antibiótico, e do ibuprofeno, esse é um medicamento que eu conheço. É o medicamento da moda, porque baixa a febre rápido. Imagino. Mas, enfim, voltando ao antibiótico, esse é um dos motivos lamentavelmente, de poucos anos para cá. Quando o médico receita isso, a receita fica retida na farmácia, né? Quer dizer, então, porque antes era uma verdadeira festa, quer dizer, do uso do antibiótico. E aí, vamos lá, quer dizer, como ele é um documento, olha que loucura, é um medicamento que ele está combatendo algum organismo vivo, né, para usar a expressão que você usou, quer dizer, na medida que há um uso abusivo, quais problemas, por exemplo, que uma criança pode ter, ou até na sua vida adulta, pelo uso abusivo? Alguns eu vou dizer problemas. Para você que imediato não tem graves problemas para a criança, porque o antibiótico vai ser eliminado do organismo. O problema do antibiótico maior é o antibiótico usado longo prazo, por exemplo, o antibiótico habitualmente usado, a amoxicilina. Isso. Ela só agride a nossa flora intestinal a partir de 40 dias de uso contínuo. Mas se ele usado indevidamente e durante tempo errado, ele cria uma bactéria resistente. Essa bactéria vai disseminando. E todas as pessoas que contaminarem com ela correm um sério risco de não serem combatidas pela amoxicilina. Ou seja, a pessoa cria um anticorpo ao antibiótico no final. Não a pessoa, a bactéria. Não, uma mutação. O seu organismo passa a não ter efeito nenhum com aquele antibiótico. Se você estiver contaminado com essa bactéria. Esse antibiótico não vai fazer efeito.
Entendi. Esse aí está se criando, todo mundo já viu falar na imprensa, as superbactérias. O que são superbactérias? São bactérias que já tiveram tanto contato com antibióticos que se tornaram resistentes a toda a gama de antibióticos existentes na farmacopeia mundial. E na medida... Ou seja, vamos ficar longe deles. Não, eu fico pensando aqui, e de novo me corrija se eu falar alguma bobagem. Como leigo mesmo, né? Se na medida em que existe o uso abusivo do antibiótico, na medida em que e o antibiótico, em princípio, é um medicamento que ele combate algum organismo vivo, né? Em último caso. Ora, você então a cada momento você precisaria de um antibiótico mais forte. Bom, só que esse antibiótico mais forte, eu quero acreditar que chega um momento que ele não apenas combate aquele organismo vivo teria por objetivo, ele começa a atacar qualquer organismo vivo à sua volta. Você começa a entrar no campo de um medicamento altamente agressivo, com muitos efeitos colaterais, que vai impedir até de você querer levar o tratamento até o final. Sim. Porque você está melhorando da infecção, mas está piorando de 1000 outras coisas, que é o outro lado do antibiótico. Sim, sim. E abre portas aí que, dependendo da sua fragilidade, da fragilidade do seu corpo, do seu organismo, pode realmente gerar um problema sério, né? Seríssimo. No caso do estômago, no caso do intestino. Já está gerando. Já está gerando. Ai. Bom, saindo desse assunto, mas ainda na questão, obviamente, da pediatria, por razões mais do que claras aqui na nossa conversa, eu li há muito tempo atrás, Martinho, quando minha graduação em História, eu fiz um curso de extensão de antropologia e de arqueologia brasileira e tal, e aí eu li num texto lá, não vou lembrar agora qual, que dizia o seguinte, que uma criança, que ela, por um acaso, ela tenha acontecido ela passar fome até os 4 anos, por favor, a minha memória é essa, tá? Então corrija tudo aí que eu estiver falando. Ela vai carregar problemas para o resto, essas marcas vão ficar para o resto da vida, inclusive poderia ser detectada até na dentição, né? Porque a história era a seguinte, era um estudo de antropologia de algumas tribos indígenas na Amazônia, e aí havia aquela discussão, mas eles só passaram a passar por períodos de fome quando existiu contato com um outro grupo e tal, e aí pelos estudos lá, pela dentição mostra que não, aqueles grupos ali passaram fome na infância e tal. Isso é real? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Nós vamos fazer um estudo antropológico bem recente. Bem recente. O Brasil, nós tínhamos, vou falar de Ouro Preto. Na Santa Casa, eu tinha uma enfermaria de pediatria com 50 crianças, média diária. Crianças desnutridas que ficavam às vezes 3, 4 meses internadas. Nós tínhamos uma inflação de 90% ao mês, né? Lá nos idos do governo, quando o Itamar Franco tomou posse. Logo no final de governo do Itamar, veio o Plano Real. E graças a Deus, com o Plano Real, houve uma mudança muito grande no poder aquisitivo da população. Com a evolução, a nossa Santa Casa hoje mantém em média 2, 3 crianças internadas. Desnutrido, eu não vejo há muito tempo. Nós não temos desnutrido mais. Graças a Deus, a população está alimentando bem. Junto com isso, veio o programa do Ministério da Saúde, amamentação até 2 anos. Por quê? Porque até 2 anos o cérebro da criança tem informação. Se nós temos uma base forte, se nós temos um cérebro bem formado, nós temos uma CPU de computador maravilhosa. Essa CPU está vazia, basta a gente enchê-la, como qualquer computador de alta geração. E isso nós vamos desenvolver essa CPU com alimentação. E o reflexo que nós estamos tendo, você como professor universitário? A comunidade universitária no Brasil hoje, vou dizer que ela quintuplicou, decatuplicou. Hoje nós temos um índice imenso, graças a Deus, de jovens nas universidades. Ou seja, o número de peão que não tinha instrução no Brasil diminuiu violentamente. Não vou dizer na maneira como fazem cálculo de DH hoje, que é fazer os meninos da base passar. Não. Nós vamos fazer, de fato, em conhecimento, em nível superior, onde a quantidade de jovens chegando ao nível superior. A base disso
começou na alimentação, começou na prevenção das infecções, começou no saneamento básico, na qualidade de vida e, consequência, o ser humano está desenvolvendo todo o seu potencial. Se eu for colocar uma gasolina ruim num carro de Fórmula 1, eu não vou ver corrida e não vai andar. Isso é verdade. Agora, mas me diga então, parece que então até 2 anos isso aí é indiscutível. Indiscutível. Agora, essa história seria até 4 anos, que eu me lembro ter lido. Aí é um debate. O desenvolvimento da criança se completa aos 2 anos. Tá. 2 anos é que é indiscutível. 4 anos nós temos a complementação do desenvolvimento imunológico. Tá. Mas o neurológico com 2 anos já está fechado. O ideal é com até 4 anos, pelo menos. Quanto mais se você tiver... O ideal é não ter, né? Não podemos esquecer que mesmo você ter uma alimentação completa até os 2 anos, se a gente não continuar com a boa alimentação, vai virar anemia por deficiência de ferro. Sim. Faltou ferro, faltou oxigênio no cérebro, o cérebro vai sofrer. Sem dúvida. Olha, Martinho, eu aprendi hoje, tá? Aprendi mesmo muita coisa. Queria te agradecer enormemente por essa entrevista. Deixar claro que o programa está aberto aqui a qualquer assunto de seu interesse como pediatra, ou seja, se você tiver algum tema que ache relevante discutir, é só procurar a produção, olha, vamos marcar uma outra entrevista, tá? Fique à vontade mesmo, tá? Eu agradeço muito a tua presença, muito obrigado mesmo. Eu que tenho a agradecer, professor, eu acho muito importante esse trabalho junto à comunidade, é muito importante a gente querer participar, de quebrar paradigmas, de trazer mais orientação para a comunidade, que muitas coisas de erradas que acontecem de bom coração, com boa intenção, mas que podem trazer consequências graves para uma criança. E é importante se quebrar essas lendas que existem, que às vezes impedem a criança até de tomar uma vacina. Com certeza. Bom, nós entrevistamos hoje, então, José Martim, que é médico formado pela Federal de Juiz de Fora, especialista em pediatria e membro do corpo clínico da Santa Casa aqui de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e a Gabriela Pinheiro e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Nós terminamos aqui o nosso UFOP Entrevista e até o próximo programa. Um grande abraço a todos. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.